A adoção de automóveis elétricos na Europa tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionada por políticas governamentais, incentivos financeiros e uma crescente conscientização ambiental que também é muito importante. No entanto, a distribuição desses veículos não é uniforme em todo o continente. Algumas regiões lideram em número de automóveis elétricos, enquanto outras ainda estão nos estágios iniciais dessa transição. Neste vídeo, vamos explorar as regiões europeias com maior concentração de veículos elétricos e também analisar os fatores que contribuem para a distribuição e discutir os desafios e oportunidades no caminho para uma mobilidade mais sustentável. Além disso, abordaremos o impacto econômico, ambiental e social dessa transição para o futuro dos transportes. Mas antes de iniciar, gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui falamos de diversos assuntos políticos e também econômicos relacionados à Europa. Vamos entender, primeiramente, quais países da Europa estão liderando a adoção de carros elétricos. E eu vou citar aqui pelo menos 3 países. A Noruega, ela destaca-se como líder mundial na adoção de veículos elétricos, sendo frequentemente citada como exemplo para outros países. No ano de 2021, 86,2% dos carros novos vendidos no país eram elétricos, e mais de 22% de todos os carros nas estradas norueguesas já eram plug-ins. Essa liderança de mercado deve-se a políticas governamentais favoráveis, como isenções fiscais, subsídios e investimentos robustos em infraestrutura de pontos de carregamento. Além disso, o país oferece vantagens exclusivas para os proprietários, como o estacionamento gratuito em áreas urbanas e acesso, melhor dizendo, a faixas exclusivas de transporte público. Bem que alguns países menos desenvolvidos também poderiam seguir o modelo da Noruega, não é mesmo? Logo em seguida, nós temos os Países Baixos. Eles possuem uma das maiores densidades de estação de carregamento do mundo, tornando o país altamente conveniente para proprietários de veículos elétricos. Ou seja, ponto de carregamentos em todos os cantos lá nos Países Baixos. Em 2019, o país já tinha a maior densidade de carregamento por quilômetros quadrados globalmente, isso no ano de 2019. Além disso, iniciativas locais promovem o uso de energia renovável para abastecer os veículos elétricos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade. Mas muita gente tem falado mal dos Países Baixos, mas olha só, né, o exemplo que ele nos dá a respeito de sustentabilidade. Agora vamos falar do último país referente a carros elétricos, a Alemanha. Como todos sabem, ela é a maior economia da Europa e combina uma indústria automotiva de ponta com incentivos estratégicos. Observe, desde 2010, mais de 1.300.000 carros elétricos foram registrados e em 2021, os veículos elétricos representam 26% das vendas de carros novos. Grandes montadoras alemãs como Volkswagen, BMW e Mercedes-Benz estão na vanguarda da inovação tecnológica, lançando modelos competitivos e acessíveis para o mercado global. Então, aí também a gente vê a força da indústria automobilística da Alemanha nesse sentido. Bom, mas quais são os fatores que influenciam a adoção de veículos elétricos? Bom, temos primeiro políticas governamentais e incentivos, isso nós podemos destacar. Países que implementam subsídios financeiros, isenções fiscais e benefícios para os proprietários geralmente observam taxas mais altas na adoção de veículos elétricos. Por exemplo, a Noruega, os veículos elétricos estão isentos das taxas de importação e imposto sobre valor agregado, o IVA, tornando mais competitivos em preço. E essa estratégia
ela tem replicado em menor escala em outras nações europeias. Devemos destacar também a disponibilidade de infraestrutura de pontos de carregamento. A infraestrutura ela é um fator decisivo para a aceitação em massa. Regiões com redes de carregamento bem desenvolvidas, como a dos Países Baixos e também a da Alemanha, tornam a experiência de uso mais prático e mais conveniente, especialmente para pessoas que vivem em apartamentos ou locais sem garagem própria. E o último fator que nós podemos destacar é a consciência ambiental e educação pública. O aumento da conscientização sobre as mudanças climáticas e os impactos negativos dos combustíveis fósseis tem incentivado a população a considerar alternativas mais sustentáveis. Campanhas de educação, como a promoção de dias sem carros em cidades europeias, também têm contribuído para uma mudança gradual de mentalidade. Deixe aqui nos comentários se você deixaria o ronco do motor do seu carro favorito em prol do bem-estar do planeta Terra. Gostaria muito de ver essa discussão aqui embaixo nos comentários. Agora, vamos falar dos desafios em regiões com baixa adoção. Nem todas as partes da Europa estão avançando no mesmo ritmo em direção à mobilidade elétrica. Isso é um fato. Algumas regiões ainda enfrentam barreiras significativas, como, por exemplo, infraestrutura insuficiente em países, só como exemplo, a Grécia e a Espanha. Lá há uma carência notável de estações de pontos de carregamento, especialmente fora dos grandes centros urbanos. E isso torna inviável para muitos motoristas adotar veículos elétricos como o principal meio de transporte. Além disso, tem um custo inicial elevado, embora os veículos elétricos apresentem menores custos de manutenção a longo prazo. O preço inicial ainda é um obstáculo para muitos consumidores. Isso é especialmente relevante em regiões onde o poder aquisitivo dessas pessoas são mais baixo. Somando tudo isso, nós temos a resistência a mudanças. Aspectos culturais também desempenham um papel importante. Em algumas regiões, há resistência à adoção de novas tecnologias, com muitos consumidores preferindo continuar com veículos a combustão, até mesmo por conta da familiaridade e confiança em sua eficiência. Bom, nós temos alguns pontos a considerar que precisam ser falados nesse vídeo. A Europa, ela deveria investir mais em infraestrutura de carregamento, e isso é um fato. Só para vocês terem uma ideia, a Europa ela tem uma concentração muito desigual relacionada à infraestrutura de pontos de carregamentos. Quase 50% das estações de recarga para veículos elétricos da União Europeia estão concentradas em apenas 2 países, ou melhor, 3, que é Noruega, Países Baixos e Alemanha. Essa distribuição desigual cria dificuldades para a expansão da mobilidade elétrica em regiões menos desenvolvidas. Os governos deveriam investir mais em infraestrutura para superar essas barreiras. Parcerias entre governos e empresas privadas também têm sido fundamentais para financiar projetos de instalação de estações de recarga, principalmente em áreas rurais. Tecnologias emergentes como carregadores ultra rápidos e sistemas de carregamento móvel também estão ganhando seu espaço. Mas quais são as tendências futuras e metas europeias? Bem, a União Europeia ela estabeleceu metas claras para reduzir as emissões de CO2, visando tornar o continente neutro em carbono até o ano de 2025. Mas, para isso, espera-se que até o ano de 2030, pelo menos 30 milhões de veículos elétricos estejam nas estradas europeias. A inovação em baterias de estado sólido que oferecem maior densidade energética e menor tempo de recarga
promete revolucionar a indústria nos próximos anos. E esses avanços podem tornar os veículos elétricos mais acessíveis e mais confiáveis para o consumidor médio. A expansão do uso de energias renováveis, como a energia solar e também a eólica, para alimentar estações de carregamento, também é uma tendência crescente. Essa integração garante o impacto ambiental menos no caso dos veículos elétricos e que esses impactos sejam minimizados em toda a cadeia de uso. Concluindo, a transição para veículos elétricos na Europa reflete um movimento inevitável em direção a um futuro mais sustentável. Isso é fato e a gente não pode negar. Enquanto algumas regiões como Noruega, Países Baixos e a Alemanha, por exemplo, estão na vanguarda dessa revolução, outras ainda enfrentam desafios estruturais e econômicos. Para que a mobilidade elétrica se torne uma realidade uniforme em todo o continente europeu, é essencial investir em infraestrutura e oferecer incentivos adequados e continuar educando o público sobre os benefícios dessa tecnologia. A combinação de políticas públicas eficazes e inovação tecnológica será a chave para transformar a mobilidade elétrica em uma realidade inclusiva e acessível para todos. E você, o que acha sobre o futuro dos veículos elétricos? Deixe aqui a sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo.